Últimas notícias do São Paulo, Antony reforçando nas categorias de base, o clube que pode faturar ainda com mais 2 vendas em dezembro passado, os 300 milhões. O número de sócios caiu e o retorno de Dineno em quanto tempo? Antes da gente trazer todas as informações aqui do vídeo, aqui embaixo na descrição tem o link da Ola Sport, a parceira aqui do nosso canal, que tá sempre fortalecendo com o jogo do São Paulo ao vivo e na faixa, meu irmão, de graça para você. Você pode até criar sua conta gratuita na Ola Sport para ficar por dentro de tudo que acontece do São Paulo e as principais notícias aí do futebol mundial. Semana de Champions League, Premier League, Seleção Brasileira, passa tudo ao vivo e na faixa na Ola Sport. E aí a gente tá no finalzinho aí do mês, tem a nossa meta de cliques, então a gente faz a nossa religiosidade aqui, ó. Aqui embaixo na descrição, dá uma clicada no link, já ajuda, tá? A gente bate a nossa meta de cliques e a gente pode ter o parceiro aí por mais tempo aqui no nosso canal. Então, se você quer colaborar com o canal do Alex Vieira, só clicar aí na Ola Sports e aproveita para conhecer o aplicativo que você vai gostar demais, tá? Também tem um link para você se tornar membro do canal. Muitas pessoas estão falando que na hora ali, que querem até se tornar membro, mas não tá aparecendo, o YouTube não tá mostrando a opção de seja membro. Então a gente colocou um link aqui embaixo que direciona para nossa playlist e aí lá você vai poder realizar ali o seu cadastro para você se tornar membro do canal. E aí é conteúdo exclusivo, não só aqui no YouTube, mas tem o nosso grupo do WhatsApp, vídeos antecipados, tem o nosso bolão lá do grupo dos membros valendo uma camisa. E dá tempo, tá? São 8 rodadas do Brasileirão, mas dá tempo porque o primeiro colocado tem 1 ponto. A galera tá ruim lá de palpite. Então você pode entrar aí no grupo de membros também. Fechou? Agora sim, bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. São Paulo pode ultrapassar os 300 milhões de reais em vendas ao término desta temporada. Isso tudo graças a Juliano Galopo e também a Rodrigo Nestor. O São Paulo faturou, a gente está colocando aqui 274 milhões, mas é claro, né, que tem a parcela que é só destinada ao São Paulo de todo esse montante. Mas o São Paulo vendeu, né, como um todo, 274 milhões de reais, aí também entra, por exemplo, o Cauê, que foi vendido lá para o Mafra de Portugal, entra o Lucas Loss, que foi vendido lá para o Midland, então são todas as vendas contando até jogadores da base que sequer chegaram aos profissionais. E aí agora o São Paulo deve conquistar, né, os 300 milhões ao todo, porque temos o Rodrigo Nestor para que bate a meta lá no Bahia, e aí o São Paulo tem direito a mais 30 milhões de reais referentes à sua venda em definitivo lá para o Bahia, ele que inclusive jogou como titular na partida do último sábado. E também o Juliano Galopo, que o São Paulo faturará 20 milhões aí com a sua venda, ainda está conversando aí com o River Plate por uma questão fiscal, como é que vai ser essa questão, de tipo, ó, o Enzo Dias bateu a meta aqui, como a gente faz? A gente só abate uma dívida na outra e você paga o restante, já que o Enzo Dias é 12 milhões e o Galopo é 20? Ou por uma questão fiscal, a gente mesmo, né, cada um paga o seu e tá tudo certo, ainda isso será conversado. Mas aí caso não, essas 2 vendas serão confirmadas em dezembro, aí o São Paulo vai chegar mais ou menos em 325 milhões de reais por ano, neste ano somente em negociações. É claro, né, que tem o número, quando a gente traz só o número, é um número elevado, com certeza, mas óbvio que a gente tem que também trazer o contexto. Né, foi um alto número, mas em compensação, em contrapartida, um número alto, você liquidando jogadores das categorias de base que tinham um potencial absurdo. O William Gomes foi por 55 milhões de reais, o William Gomes que já está sendo titular do Porto, fatalmente na próxima janela europeia lá do meio do ano que vem, deve receber uma proposta astronômica, pelo menos o São Paulo manteve 20%, mas mostra que o São Paulo poderia ter potencial para segurar esse atleta, ter um ganho esportivo e faturar um pouco mais. Fora as outras vendas que também são inexplicáveis pelos valores, o Lucas Ferreira, o Ângelo, o Matheus Alves. O São Paulo precisa vender para sair das dívidas? É evidente, é claro, mas não é também liquidando a qualquer custo ali os seus ativos importantes, tanto é que agora o São Paulo tem poucos ativos tão grandes assim como tiveram William Gomes, Lucas Ferreira, Alves, o Ângelo. Então, infelizmente, né, a numeração ela é positiva, pô, 325 milhões, o Paulo vendeu, recorde, bacana, mas daria para ser, quem sabe, até o dobro desse valor, caso você conseguisse ali realmente manejar essa questão aí dos jovens da base, mas aí fica a informação, o São Paulo deve passar um pouquinho aí de 300 milhões. O que você acha disso tudo? Quero saber muito a sua opinião aqui nos comentários, tá?
e a volta de Juan Dinenno ao São Paulo. Ele deve ser o primeiro centroavante a voltar e a ter espaço no São Paulo. O Crespo, né, na coletiva até mostrou incômodo, né? Ele tem 4 centroavantes, meu irmão, e os 4 com problemas no joelho. 3 mais graves, né? O LCA do Rian Francisco do Caleri, o Caleri que tá retornando e tem uma boa possibilidade, por que não, de ainda nesta temporada jogar e voltar a jogar pelo São Paulo Futebol Clube, tá avançando na sua transição física. Tem o Dinenno, que tá com dores no joelho, e tem o Rian Francisco, que também teve LCA, e o André Silva, hormonizado, o André Silva, aproveitou ali que tá parado, fez assim, sua harmonização, falou assim, ok, aqui também é fofoquinho também, fez a harmonização, tá lá, queixão quadrado e tudo, aproveitou também, né, não é de ferro também o nosso querido André Silva não, aproveitou que tá um tempinho ausente, foi fazer outros tipos de procedimento também. E aí o André Silva deve voltar também somente no ano que vem. E agora tem o Dinenno. O Dinenno, o prazo para retorno é no dia 20, em 20 dias, tá? O que leva a crer, né, no prazo onde ele passou pela artroscopia para retirada ali de um menisco. E aí o tempo o calendário do São Paulo, ele deve voltar para o clássico contra o Corinthians após a data FIFA de novembro. Então o São Paulo joga aí os próximos jogos, tem a data FIFA de novembro que dá uma pausa ali de 15 dias, e aí já volta com o clássico contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. A gente está nutrindo ali uma certa invencibilidade lá na Neoquímica Arena, ficamos aí um tempinho sem vencer, mas vencemos, tiramos aí esse tabu e agora quem não perde lá somos nós. A gente espera que o Hernan Crespo e com o Dinenno, ao menos no banco de reserva, o São Paulo consiga manter aí essa sina de não perder para o rival lá na casa deles. E aí deve ter o Juan Dinenno retornando. Então, o Dinenno ainda deve jogar nessa temporada. Reta final, né, da passagem do Dinenno, pelo que eu converso ali com algumas pessoas, dificilmente o contrato dele será renovado para a próxima temporada e ele também não baterá as metas estipuladas no contrato. Você acha que nessa reta final aí o Dinenno pode ser importante para o São Paulo? Você daria minutagem para ele nesta temporada? Quero muito saber a sua opinião aí nos comentários. Novo reforço nas categorias de base, eu tô falando do meia atacante Antony, não aquele, é outro. É jovem, do Ibrachina, tem apenas 17 anos, meia atacante que tem se destacado. O Ibrachina, inclusive, tem feito um ótimo trabalho de categorias de base, já não é de hoje, só que nesta temporada tem conseguido, né, negociar alguns atletas, porque vários atletas acabaram tendo um destaque muito grande na sua categoria de base. Esse é o caso do Antony, que estava chamando a atenção de diversos clubes do futebol brasileiro, entre eles o Flamengo. O Flamengo estava de olho na contratação do Antony, mas o São Paulo foi lá e conseguiu fechar a sua contratação. Só para dar os créditos aqui, a informação foi dada primeiro lá pelo Gabriel Sá, e a gente confirma aqui um pouquinho depois, né, tava em jogo e tudo, e a gente conseguiu pegar mais alguns detalhes e algumas confirmações. Ele deve reforçar o São Paulo aí para a próxima temporada. O São Paulo adquiriu ali os direitos do jogador e tem uma opção de... O São Paulo adquiriu 20% dos direitos do atleta e aí ele chega por empréstimo de uma temporada com opção de compra por mais 60% dos direitos. Então, caso o São Paulo adquira o atleta em definitivo depois desse empréstimo, o São Paulo ficaria com 80% dos direitos do jogador. É uma prática que o São Paulo tem adotado de ficar com ao menos 80% dos jogadores das categorias de base para tentar sempre ter um percentual mais elevado ali dos seus atletas. O Antony já soma 6 gols e 22 partidas no Paulistão Sub-17, passou pelas categorias de base do Barra, de Santa Catarina, e também do Coritiba, é o novo reforço aí do São Paulo. Conversei com algumas pessoas ali, de Coti e tudo, falam ali que é um jogador muito promissor, que é um jogador que pode render sim bons frutos ao São Paulo. Acreditam se tratar aí de uma das principais contratações que o São Paulo fez aí recentemente para as suas categorias de base. Já chegou a ver um pouquinho aí do Antony? Quero saber aí como é que tá a sua opinião, o que você acha aí do nosso novo reforço aí para Cotia. A gente espera que logo, logo ele esteja nos profissionais e nos dê muitos frutos dentro de campo e também do lado financeiro, claro. Para a gente fechar o vídeo de hoje, o número de sócios do São Paulo caiu após a eliminação do tricolor paulista na Copa Libertadores da América contra a LDU. O São Paulo registrou uma queda no grupo de sócios. Antes, né, no dia, na verdade, da eliminação do São Paulo, o São Paulo tinha 57.567 associados. E aí, um mês depois, né, o São Paulo acabou tendo essa redução ali no mês de outubro, teve uma redução, o número caiu para 52.813.
uma queda que reflete, né, por conta do torneio continental. Sempre, né, é mais difícil você conquistar um ingresso para a Copa Libertadores, tem a questões dos planos, os torcedores aproveitam ele para criar novos planos, mas também acaba refletindo também porque a gente está vendo, né, problemas políticos, a gestão não fazendo algumas coisas que a torcida acredita ser o melhor para o clube. Então, quando você não tem uma plena confiança no que a gestão tem feito, o torcedor acaba, né, ficando nesse, porque eu vou apoiar um clube sendo que, né, as coisas não estão acontecendo da melhor forma. E eu acho que não é nenhuma questão só dentro de campo, é uma questão também de gestão dentro do São Paulo. A queda também se reflete nas arquibancadas, né? O São Paulo, que desde a temporada passada vinha tendo bons públicos, uma média bem legal. Eu até sempre brincava com a galera, cara, era difícil eu ir pro estádio do Morumbi sem uma média de público ali de 30 mil. O torcedor estava se fazendo presente, mas com tudo isso que vem acontecendo, né? Até nas arquibancadas a gente está vendo esse reflexo. Por exemplo, contra o Bahia, o São Paulo chegou somente à marca de pouco mais de 15 mil torcedores, o que mostra, né, a primeira gestão aí do Casares falou que queria devolver a alegria do torcedor, aproximar o torcedor. Em 2025 conseguiu um efeito reverso. Conseguiu cada vez mais afastar o torcedor que não poderá apoiar o seu time nos próximos 4 jogos como mandante no Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo prefere e acredita ser mais viável e rentável financeiramente os shows em novembro. Então, o São Paulo, os próximos 4 jogos serão na Vila Belmiro, na Casa do Santos, porque o São Paulo vendeu aí as datas para a data de show. Tem do Oasis, tem Dua Lipa, tem uma galera ali para Linkin Park, tem uma galera para se apresentar lá no estádio do Morumbi. O que você acha disso tudo? Deixa aí nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Ótima segunda-feira, como é bom começar uma segunda-feira com uma vitória importante. Papai Sene, obrigado mais uma vez, garotinho. Um abraço para todo mundo, boa segunda-feira, mais tarde tem vídeo novo. Tchau!